Quando não se aprende, a sinceridade vira grosseria. A valentia, desobediência. A constância, caprichosa, vira teimosia. A humildade, estupidez. A sabedoria, confusão. E a veracidade, ruína. Confúcio. O cara era bom, né? Muito boa tarde, gente boa, gente do bem, gente que faz a diferença na vida. Porque é isso, né? Tá sintonizado aí do outro lado do rádio, só quem tá na mesma vibe, só quem tá na mesma sintonia. E o Papos e Reflexões é exatamente essa proposta desse programa. Já há 8 anos ininterruptos, faremos 9 anos no final do ano, dia 4 de novembro. É para sintonizar a galera que tem vontade de reformulação, de transformação, de crescimento, de melhoria, né? E é por isso que eu venho com a maior alegria e me sentindo honrada para fazer esse programa tão especial, nesse espaço tão amoroso, tão disponível para aquele que quer, de verdade, transformar a vida, fazer aquela guinada de 180 graus na própria vida, para a abundância, para tomar posse da bem-aventurança, da prosperidade do melhor na vida, que todos temos direito por nascimento. Quem nasceu aqui nesse planeta tem direito a tudo isso. Só que no meio do caminho, a gente vai pegando uns atalhos e se desviando e deixando de reconhecer a própria natureza de perfeição, de luz que todos nós temos. E é por isso que o Papos Reflexões está aqui, disponibilizando para você esse momento de reflexão ativa, junto com um monte de coisa boa. E como a semana passada bombou na balada, o programa da semana passada, teve muita gente falando comigo, com a Amanda, com a minha filha, que teve a semana passada aqui, e em função disso, como a gente não conseguiu falar sobre tudo do coaching, que é a proposta da minha filha, da Amanda, eu resolvi trazê-la de novo hoje para que a gente continue falando sobre esse universo e tirando as suas dúvidas, fazendo com que você entenda verdadeiramente na essência da proposta do coaching, com a minha filha aqui de novo, juntinho comigo no programa. Seja bem-vinda de volta. Boa tarde a todos de novo. Olha elas Olha aqui. Ela! É nós outra vez aqui. É nóis. Então, Amanda, semana passada foi muito legal. Teve muita gente que me falou que não entendia exatamente o que era o coaching, não sabia direito, era confuso. E quanto a fala semana passada, o pessoal entendeu melhor. Ficou mais claro. Então, aproveita para dar um resumão do que você falou a semana passada sobre o que é o coaching. Sim, então vamos lá. O que eu falei da semana passada foi basicamente da metodologia do coaching. Então, ele é um processo que ajuda você a alcançar os seus sonhos e os seus objetivos. E a metodologia básica dele é fazer perguntas para ajudar você a se questionar, sair da zona de conforto e chegar nas suas próprias respostas. Esse é o grande diferencial, essa é a metodologia básica. E eu falei também dos 4 tipos de coaching que a gente tem, que são os segmentos, que é o coaching de vida, que é o que eu faço hoje, que é o coaching que ajuda as pessoas a alcançarem o que quiserem na vida como um todo, então, a identificar crenças limitantes, a alcançar objetivos pessoais, a resolver problemas de relacionamento, a descobrir qual que é o sentido da vida, qual que é o propósito da sua vida atualmente. Tem o coaching de carreira, que é o que eu também faço hoje, que ajuda a pessoa a passar por todas as fases da carreira. Então, ele combinado com o de vida, ajuda a pessoa a descobrir qual que é a profissão que ela quer seguir, a desenvolver a carreira atual, a galgar promoções, desenvolvimento dentro do cargo que você está. E mudar também, né? Mudança de carreira e também a planejar a aposentadoria.
Tem o Executive Coaching, que é o coaching que eleva a performance, os resultados alcançados pelos executivos nas empresas. E tem o Business Coaching, que é o coaching para a própria empresa. Então, foi basicamente isso que a gente falou semana passada. Isso. Agora, o que eu queria saber, e tem muita gente que não sabe, que não entende, quem que pode fazer um processo de coaching? Sim, isso é muito importante, porque o coaching, como ele é um processo de pressão, assim, na metodologia, porque eu fico fazendo perguntas, ele precisa que a pessoa esteja 100% saudável psicologicamente. Então, as pessoas que estão passando por crises de ansiedade, que estão passando por momentos de depressão, que tem pânico, então que está com alguma disfunção psicológica, e aí não no termo pejorativo, né? Mas efetivamente está com alguma dificuldade, que não está 100%. Está no campo emocional fragilizado. Exato. Não está 100% dono de si, empoderado. Sim, isso não quer dizer que a pessoa tem que estar feliz o tempo todo, né? Não tem nada a ver felicidade com esse estado de período de vida que a gente tem. Às vezes a pessoa está no enlutamento, né, perdeu alguém muito querido, ou rompeu um relacionamento, às vezes está numa situação emocional bastante precária, fragilizada, a autoestima rebaixada, autoimagem deformada, aí pode. Aí, quando tem essa dificuldade, não tem problema. Sim. E pode ir. O que não pode é quando você tem efetivamente o diagnóstico dessas transtornos. Transtornos. Disfunções e transtornos. Psicológicas e emocionais, porque daí não dá, né? Porque assim, uma pessoa que está sofrendo com crise de depressão, ela não vai conseguir se motivar para fazer o que ela descobrir que ela tem que fazer no coaching para chegar onde ela quer. Uma pessoa que está com pânico também não consegue, porque esse tipo de coisa tira um pouco da automotivação, né, Sim. mãe? E então, tem muita gente que veio falar comigo já e que estava passando por esses processos, ou que já teve esses processos e está em momento de se estabilizar. E aí, o que eu aconselho fala com o seu psicoterapeuta, com o psicólogo que você está frequentando, vê o que ele acha. Se ele acha que você já está no momento de poder passar pelo processo de coaching, e isso considerando fazer paralelamente o processo de terapia, aí a gente pode fazer com esse acompanhamento do psicólogo. Agora, se você está passando por isso, não é indicado. O indicado é que você se estabilize e aí sim você venha e faça o processo. Então, peraí. Eu estava falando e eu acho que ficou meio confuso. Então, por exemplo, o pessoal que está vivendo situações de perda muito profunda. Esse pessoal não é aconselhável. É isso? O pessoal que sofreu um luto, que está com uma fragilidade emocional. Quem tem a dificuldade, autoimagem, autoestima, tá meia bomba, mas tá levando a vida, isso tudo bem. Tudo bem. Esse pessoal, sim, tudo bem. Sim. Entendi, agora ficou mais claro. E então é isso, né? Então você tem que estar 100% estável, né, nesse sentido, para você conseguir aguentar a pressão que alguém te perguntando o tempo todo e você efetivamente conseguir fazer esse mergulho interno de ter as respostas, né? Porque efetivas, assim, as reais, e conseguir, inclusive, assumir algumas respostas que, quando eu pergunto, é muito difícil pra gente assumir, né? Sim. Me diz uma coisa, me dá um exemplo do que normalmente, quando você utiliza a sua linha de abordagem, normalmente, o que é mais difícil para as pessoas conseguirem responder, por exemplo, no início do coaching, quando você faz perguntas específicas? Então, é que assim, tem muitos casos, né? Como eu lido com pessoas de todas as idades, tem muitos casos de muitas dificuldades, mas vou dar um exemplo uma das pessoas que eu falei, que inclusive acabaram de terminar o processo comigo, que ela veio querer tomar posse de si mesma, né? Sim. E na sessão experimental gratuita que eu dou para o pessoal conhecer, a gente foi fazer e eu perguntava para ela, né, da primeira pergunta, e ela falava, eu não faço ideia do que eu posso responder para você. E aí eu fazia uma pergunta do outro jeito, né? Porque também foi o que eu falei semana passada. Tem muita gente que acha que eu vou ficar Capitão Nascimento louca, fazendo pergunta e a pessoa chorando na minha frente não consegue responder, né, gente? Não é assim. Ufa! Então, aí eu fiz a pergunta de outra maneira, né? Aí ela falava,
eu não tenho ideia do que responder. E aí eu fiz de outra maneira. Então, assim, eu fiz a pergunta de tantas maneiras e ângulos diferentes que teve uma hora que ela achou a resposta. Entendi. Então, assim, independente do que a gente está falando do assunto, eu tenho maneiras de fazer as perguntas, 1000 maneiras. Entendi. Pra a pessoa conseguir sair daquilo, entendeu? Entendi. E ter uma resposta efetiva. Nem que a resposta seja, eu preciso procurar, pesquisar maneiras de chegar onde eu tô, porque eu efetivamente não tenho essa bagagem interna, sabe? Então, a gente pode dizer que o coaching também funciona para a pessoa reconhecer onde ela está dentro dela, onde ela está na percepção dela. Sim, sim. Assim, o coaching hoje, né, e principalmente o meu processo, ele é bem legal para a pessoa que está querendo descobrir qual que é o lugar dela no mundo, querendo entender qual que é o momento dela, porque assim... os nossos momentos vão mudando, né? Então, assim, às vezes você sabia que a sua missão, seu propósito de vida com 17 anos era e agora com 30, 40, você não sabe mais qual que é, né? Sim. Então, essa é a minha ideia, assim, ajudar a pessoa a descobrir qual que é a dela agora no momento, qual que é o propósito dela e... um pouco de por que as pessoas podem me procurar, né? Em que momento de vida. Então, se você tá confuso, se você não aguenta mais a vida que você tá tendo porque ela não faz sentido nenhum pra você. Ou deixou de fazer sentido. Ou deixou de fazer sentido porque ela já fez em um momento. Se você tá no momento de escolha da sua profissão, seja com 17, seja com 20, seja com 30, não importa o momento que você... a idade que você esteja, é um momento muito legal pra você fazer o processo comigo. Tem gente também que tem uma profissão já estabilizada, trabalha naquilo já há 20, 30 anos e, de repente, começa a se dar conta de que aquilo não tem mais espaço na vida dela, né? Sim. E que aí fala, mas a minha vida inteira eu já trabalhei 20, 30 anos, agora eu vou mudar? Sim. E é possível, sim, Por favor. sim, é possível, inclusive recomendável, porque é o que a Amanda acabou de falar. Exato. A gente passa por circunstâncias na vida e você segue um caminho e vai trilhando e vai fazendo o seu melhor, o possível naquela proposta. De repente, a vida traz movimentos, circunstâncias, vivências, pessoas que tiram você daquele propósito e porque deixou de fazer sentido. Você já cumpriu o que era necessário na sua existência até ali. Não tem mais o que você pode fazer. Não faz mais realmente sentido. Sim. E aí é a hora de mudar. Só que na nossa cultura, a gente tem um medo enorme. Porque imagina, já investi 30 anos, agora eu vou assumir que fracassei? Não, isso não é sinônimo de fracasso. Pelo contrário, Sim. eu finalizei o meu ciclo. Você foi tão bem sucedido, né? Que eu finalizei, eu consegui chegar no máximo do ciclo. E agora tem uma outra proposta, tem uma outra jornada. E aí tem pessoas que falam assim, mas eu nunca parei para pensar no que eu poderia fazer a não ser isso. Então vem falar comigo que a gente para pensar junto. Isso, é exatamente ideia, isso. E aí, assim, também tem todo esse movimento que você falou, e também tem gente que agora, né, como essas... Até que você fala muito que a gente está passando por um momento de mudança energética no planeta. A pessoa percebe que ela não escolheu aquela profissão porque ela queria. Uhum. Ela não escolheu aquela profissão porque é o que ela gosta de fazer. E ela tá lá com 40 anos e descobriu isso agora. Sim. E aí a pessoa fala, mas eu vou mudar agora, que nem você falou? Sim, por favor. Sim. Entendeu? Eu tô aqui para isso. Esse é um dos meus principais objetivos. É por isso que eu dei o nome do meu programa de Protagonize-se. Porque, E assim, o que significa esse programa? É assim, eu quero transformar as pessoas nas protagonistas das próprias vidas, né? E por que eu falo protagonistas? Porque o protagonista, ele tem um autoconhecimento muito grande, se você for parar para pensar nos protagonistas da novela, protagonista de livro. Então, o protagonista sempre sabe o ponto forte, ponto fraco, como usar isso. Ele sabe tão bem que ele, inclusive, pensa em pessoas para se aliar para cobrir um ponto fraco dele. Entendi. Se você for parar pra pensar, inclusive os vilões que são protagonistas das novelas, eles se aliam com as pessoas que têm as características que ele não tem. E que vão poder ajudá-lo a seguir o objetivo dele. O protagonista sabe exatamente para onde ele quer chegar. Entendi. O exemplo da novela é ótimo. O cara tá lá, é vilão, morreu, ele volta. Porque ele quer alcançar aquilo. Isso quer dizer, ninguém no mundo tem o poder de falar pra ele que aquilo não é pra ele. Sim. Entendeu? Porque aquilo faz tanto sentido interno. Sim. E é isso que eu quero fazer. Eu quero ajudar as pessoas a achar o sentido interno e buscar isso que faz sentido pra elas, independente de qualquer coisa, independente se der errado 1000 vezes.
Sim. Não é dar errado que faz a pessoa ser bem-sucedida. Sim. É como ela lida com o erro, né? Exato. Então, assim, todo mundo que a gente vê hoje que é super bem-sucedido, As Steve pessoas Jobs, de sucesso. o Einstein, Bill todo mundo, Gates. Bill Gates, os caras erraram 1 trilhão de vezes. O próprio, aquele inventor da luz, o Thomas Edison, Sim. ele tem uma passagem dele que foi incrível. Ele fez um invento e aí foi mostrar para a sociedade na época, aí foi convocada toda a sociedade e aí foi um fiasco. Na segunda vez, a mesma coisa. Na terceira, a mesma coisa. Aí foram 99 vezes. Sim. Ele foi 99 vezes mostrar para a cultura e para a sociedade. Quando foi a 100ª vez, o pessoal já estava completamente desacreditado daquela possibilidade, então foi meia dúzia de gato pingado e um repórter só, para ver para dar risada de novo do Thomas Edison. E aí a invenção deu certo. E aí esse repórter tinha o furo de reportagem, porque só ele estava lá, e ele perguntou: como é que o senhor se sente agora, dando certo essa sua invenção, depois de 99 tentativas e fracassos? Aí ele respondeu: porque eu nunca entendi a falha do meu invento como um fracasso, mas foram 99 maneiras que não funcionam para eu conseguir chegar nessa 100ª. Sim. Então, é isso, assim, imagina se ele tivesse parado na primeira e falado, Sim. olha só. Não vai dar certo não mesmo. Era para mim mesmo. Não é para mim. O universo está me dizendo que não era para mim. O cara tinha tanto sentido e ele estava vendo que aquilo era só um aprendizado para ele saber como fazer melhor da próxima vez. Era um grande ensaio de tentativas e erros. Que assim, se ele não tivesse errado 99 vezes, a gente estava aqui na vela ainda, né, gente? Verdade. Então, nem rádio tinha, nem rádio né? tinha. Então, assim, é isso que eu quero ajudar a pessoa a se empoderar nesse sentido, entendeu? Sim. E é isso de ser o protagonista, né? Então, além disso tudo, de você saber pra onde vai, pra você se autoconhecer, você sabe o que você tem que fazer pra chegar. Uhum. Então, você tem estruturado o passo a passo que você tem que fazer. E uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade é falar assim, mas eu vou planejar e eu vou pensar lá no futuro quando eu tiver atingido, né? E a ideia não é essa, é você planejar para você chegar lá no futuro, mas você pensar o que você tem que fazer hoje para chegar lá no futuro. Então, passo a passo, entendeu? Aquela coisa mais básica. Qual que é o primeiro passo que eu tenho que dar para chegar lá? Eu tenho que levantar. Pronto, levantei. E agora? Depois que eu levantei? Eu tenho que fazer isso. Então, é pensar no passo a passo, não ficar criando expectativas naquele futuro, né? Então, isso também é o protagonista da própria vida. E aí, é por isso que o nome do meu programa é esse, e também que eu tô focando muito nessas pessoas que estão em busca do sentido, que sabem já o sentido e não conseguem alcançar de nenhuma maneira. E tô fazendo um trabalho muito legal com jovens de 16, 17, 18 anos, que estão tomando a primeira grande decisão da vida deles. E aí, o coaching é muito legal ver como ele dá consciência para esse jovem, né? Sim. De tomar essa primeira decisão com base nos valores dele, sabendo nos quais são valores os reais, reais, né? E não aquele aprisionamento que a gente Exato. aprende a ter na nossa cultura Sim. e no nosso sistema sociopolítico-econômico Sim. de vida da Sim, atualidade, sim. né? Não, porque ele mergulha, né, no processo de coaching pra dentro mesmo e consegue entender qual que é o propósito dele, onde ele quer chegar mesmo, que vida que ele quer ter lá no futuro e que profissão tá de acordo com tudo isso, né? Tá de acordo com o que ele acredita. E que faz sentido para as faz características sentido. dele, Exatamente, né? Quem ele é de verdade, né? Eu leio todos os depoimentos quando você posta na sua página lá do Facebook e eu me emociono. Eu digo para você que eu me emociono ao ler o depoimento de todos eles. É óbvio, de todos os teus clientes que já fizeram um processo com você, e a gente lê e a gente vê a veracidade do discurso, do discurso escrito, e depois os resultados que estão lá no concreto. Mas esses jovens que são as pessoas, os seres humanos, que podem mudar a trajetória da nossa existência e falando com aquela propriedade, com aquela consciência de si, do trabalho, é no mínimo emocionante. Sim. Porque o que a gente precisa hoje no nosso planeta são pessoas, seres humanos conscientes da realidade, de quem são. Nós temos um sistema cultural que nos
reprime a ideia de que a gente não tem direito, Sim. de que a gente não tem capacidade, de que a gente não pode, uma série de coisas. E o programa de coaching que você faz, filha, é a ferramenta facilitadora para sair desse universo de encarceramento que a gente aprende a viver, né? E que tortura tanto o ser humano, que faz tão mal, Sim. que nos aprisiona, que nos impede de ser feliz de verdade com as nossas potencialidades, com as nossas capacidades, todas adormecidas, porque o sistema cultural nos restringe a atuação, dizendo que isso aqui não dá certo, você ser artista não funciona, você não ganha dinheiro. O conceito de sucesso ser um só. De sucesso ser um só. O sucesso está diretamente atrelado ao quanto de dinheiro você ganha, a felicidade, o prazer e a realização também. Então, a gente vai pelos caminhos piores da insatisfação e da corrupção interior. Sim. Porque a pessoa, entrando nessa crença de que o sucesso está diretamente atrelado ao quanto de dinheiro você ganha, ela entende que não precisa olhar para dentro para aquilo que ela nasceu para fazer. Sim. E o sucesso está diretamente ligado verdadeiramente ao prazer de execução de vida. Então, se você não faz aquilo que você gosta, fatalmente você não vai ter o sucesso efetivo de como você poderia na sua vida e a realização. Porque a realização, ela não está atrelada ao quanto você ganha, ao carro que você comprou, ao quanto você conquistou de bens materiais ou pessoas na sua realidade. Ela está diretamente ligada à saciedade da alma. Sim. Realização é igual à saciedade da alma. Você ter clareza dos seus propósitos, né? De quem você é. Agindo de acordo com eles, fazer nas as suas escolhas potencialidades. de acordo com elas todas. E é exatamente isso. E é por isso que eu admiro tanto e reverencio tanto esse trabalho que você decidiu e acreditou na vida, né? E eu quero que você volte de novo, porque eu quero que você conte a sua história, né, para as pessoas entenderem. É uma história muito bacana e que faz você prestar atenção de que cada um de nós tem direito a esse bem-estar, a essa guinada de 180 graus para um melhor, para aquilo que você realmente tem aí de capacidade e habilidade adormecida, potencialidade dentro de você e que você ainda não encontrou. Então, eu vou, de repente, agora lançar uma proposta. Que tal a gente deixar uma vez por mês, você vir aqui no meu programa e a gente vai dando dicas e vai abrindo, ampliando essa percepção do que significa o coaching na vida da gente e como ele pode ajudar a gente a sair dessa zona de aprisionamento da vida. Que tal? Tá topado já. Eba! Beleza! Então, você tem mais uma coisa? Queria agradecer de novo por estar aqui com vocês. E convidar todo mundo, então, para marcar comigo. De segunda-feira estou aqui em São Paulo, atendendo aqui. De terça a sexta atendo em Valinhos. Também atendo por Skype. Sim. Então, se tiver vontade de conhecer meu trabalho, independente se você vai contratar ou não, fala comigo, marca uma sessão comigo, marca uma conversa. A gente faz a sessão experimental gratuita para você entender como funciona. E quem sabe não é o coaching que está faltando aí para você tomar as rédeas da sua vida. Obrigada. E ser o protagonista da sua vida, né? Exato. Foi muito bom, filha. Muito bom estar com você aqui. E, pra gente finalizar o nosso programa, como é a proposta desse 2016 aqui no Papos Reflexões, mais uma notícia boa de brasileiro que faz a diferença, que bota a mão na massa. Brasileiro usa tempo livre para fazer cadeiras de rodas gratuitas para cães. Isso é uma coisa incrível, né? Olha só, o eletricista... Olha que bacana, o eletricista Glauber Pereira de Souza, em Sertãozinho, cidade no interior de São Paulo, faz cadeiras de rodas gratuitas para cães que têm dificuldade de andar, que foram operados e perderam as funções da caminhada. E ele usa o tempo livre dele, ao invés de descansar, como a gente está acostumado, ele trabalha mais. E esse trabalho é solidário, criando essas cadeiras de rodas para cães deficientes com necessidades especiais na locomoção. Tudo começou quando Glauber acompanhava um amigo dele, que por acaso procurava uma cadeira de rodas para o seu cão.
E o eletricista, o Glauber, se comoveu com os preços absurdos do mercado e decidiu botar a mão na massa e fazer ele essas cadeiras de roda. Aí ele começou o negócio dele do bem. A primeira cliente dele foi a cadelinha do seu amigo, que passou a andar com a cadeira de rodas construída por ele. Para realizar essa obra, ele utiliza tubos de PVC e barras de alumínio. Glauber, ele nunca tinha construído nada nesse sentido. Mas mesmo assim, ele precisou apenas, como todo mundo, usar a internet para os vídeos, os tutoriais e achar modelos e tirar medidas de cadeiras de rodas que ele estava a fim de produzir. Então, olha só, a gente fala tanto, né? Eu ouço tanta gente falar assim, eu queria tanto poder fazer alguma coisa para o universo, para fazer a diferença no mundo. Eu não sei o que fazer, também ir até uma instituição, não faz muito sentido. Olha aí o exemplo do Glauber. Glauber Pereira de Souza, de Sertãozinho, no interior de São Paulo. Minha reverência, meus sinceros agradecimentos por essa sua atitude na vida. Gratidão profunda por você existir e fazer a diferença na vida de nós seres humanos. E ele é brasileiro, que acredita, que faz a diferença, que bota a mão na massa. Olha, obrigada a você pela audiência, obrigada a presença da Amanda, minha filha querida aqui. Que a gente possa, nessa semana, fazer a diferença na vida da gente. Acredita, você tem capacidades adormecidas. É só você decidir olhar para dentro. Obrigada, Evaldo. Um beijo grande. Uma excelente semana para todos nós. E sábado que vem, eu tô de volta. Beijo, beijo, beijo.